Você quer aprender mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, como de fato ela é? Eu vou te apresentar nesse vídeo 5 pastores, além de mim, claro, que você deve acompanhar, que você pode, que eu recomendo que você acompanhe, para que você aprenda mais da palavra de Deus, como de fato ela é. Todos eles com algumas ressalvas, claro. Ora, por que eu vou recomendar 5 pastores com ressalva? Bem, geralmente nos meus cursos, geralmente nas aulas que eu ministro, eu digo aos meus alunos que nem de mim eles devem aceitar todas as coisas que são ditas. Por quê? Porque nós somos homens falhos, nós erramos. Esses mesmos 5 pastores que eu vou dizer para você agora, eles também são homens, eles não são Deus, eles não são o Espírito Santo encarnado, eles não são a quarta pessoa da Trindade. Então, eles erram em algumas coisas. Ah, mas será que não sou eu que estou errado? Pode ser. Então, você vai ver a mim e você vai ver eles. E você vai decidir aí qual que está mais certo. Mas eu tenho certeza que esses 5 homens que eu vou dizer aqui são homens de Deus e que vale sim muito a pena você ouvir o que eles têm a dizer, mesmo que algumas coisas eu discorde. Antes de eu falar então, eu peço que você se inscreva nesse canal também, que você ative o sininho das notificações. Se você gostar das recomendações, curte esse vídeo, comenta aí qual pastor mais você indica e se você já acompanhava ou acompanha um desses 5 pastores que eu vou falar. O primeiro deles é o pastor Nathan Rufino. O Nathan Rufino, para mim, é um dos pastores mais bíblicos da atualidade. Ele ministra muito bem sobre a Bíblia, ele maneja muito bem a palavra de Deus e ele fala muito sobre escatologia. Para mim, o pastor hoje que fala melhor de escatologia, o que entende mais e o que está mais próximo do que eu acredito que seja o correto, é o pastor Nathan Rufino. Ele fala de outros assuntos também, mas o forte dele, no canal dele, o forte é escatologia. Eu recomendo muito que você acompanhe o pastor Nathan Rufino. Ele, por incrível que pareça, não é tão conhecido assim ainda no meio gospel, né, no meio dos crentes, mas deveria ser, porque eu acho que ele é extremamente focado na Bíblia. Então, ele deveria ser mais reconhecido do meu ponto de vista. O segundo pastor, que eu recomendo muito para você, é um pastor que eu escuto bastante também, que é o pastor Luciano Subirá. O Luciano Subirá, para mim, é um homem de Deus, é um homem que ele ministra muito, de uma forma muito prática, como você deve viver de fato. Olha, é muito legal a gente falar de teologia, sobre curiosidades da Bíblia, mas aplicar isso na nossa vida é mais importante do que saber sobre coisas da cultura, sobre coisas do tempo. Enfim, aplicação prática, isso é muito mais importante do que o resto das coisas. Para mim, o pastor Luciano Subirá faz uma aplicação sem comentários, é muito boa. Ele é extremamente bíblico, ele é extremamente profundo. As pregações dele são exaustivas, no sentido de que ele passa muito conteúdo, ele faz muitas referências bíblicas, fala de muitos textos, ele fala geralmente sobre temas específicos, ele não vai fazer uma exposição de texto, ele fala sobre temas específicos, e ele é extremamente profundo naquilo que ele ministra. Eu recomendo demais que você vá até a página dele, até o canal dele no YouTube, e siga lá e seja ministrado pela pregação dele, que você vai, enfim, você vai ser muito edificado, tenho certeza disso. O terceiro pastor é o pastor Rodrigo Silva. Esse eu faço algumas ressalvas. O pastor Rodrigo Silva, eu tenho certeza também que ele é um homem de Deus, e em questão de história da igreja, geografia, cara, ele é fantástico. Pode acompanhar o pastor Rodrigo Silva, que curiosidades, essa parte mais teológica sobre o tempo, os costumes, enfim, ele é muito bom mesmo, pode acompanhar ele. Ele é um homem de Deus, eu tenho certeza. Porém, a ressalva ele é adventista do 7º dia. E quanto à crença, quanto à religião, ao adventismo, eu tenho extensas ressalvas, tá? Eu tenho duras críticas ao adventismo. Eu acho que ele é prejudicial em muito sentido, tá? Então eu discordo completamente do adventismo. Porém, entenda uma coisa, eu quero que você entenda uma coisa. Todos os homens que nós confiamos hoje, nós falamos, nós citamos como grandes homens que foram importantes para o cristianismo, falaram coisas que, se você conhecer, você vai discordar, eu tenho certeza, você vai discordar profundamente. Mas nós podemos aprender com muitas coisas que eles falaram. O pastor Rodrigo Silva, para mim, é um homem que eu discordo. Nessa questão do adventismo, eu discordo totalmente na crença adventista. Porém, toda a questão da história que ele conhece da igreja é verdadeira, é a nossa história e ele ensina ela de fato, tá? Então, pode acompanhar ele, como eu disse, com muito cuidado por ser adventista. Se você é um adventista, você vai acompanhar ele sem problema. Se você não é adventista, entenda isso, que ele é adventista e tem coisas que ele vai falar que talvez você já tenha entendido sozinho, que não vão estar muito certas. Outras coisas, fique sempre com dúvidas, ok? O terceiro pastor é o pastor Augusto Nicodemos. Pastor Augusto Nicodemos, eu fiz um vídeo comentando uma coisa que ele falou a respeito de escatologia, que eu discordo completamente. Toda a questão escatológica que o Augusto Nicodemos fala, eu discordo dela total. Por quê? Porque ele é um pastor reformado. Então, toda a teologia reformada
tem uma ideia sensacionista e muito reducionista a respeito dos conceitos bíblicos sobre dons espirituais, fim dos tempos, essas coisas. Bem, então eu discordo muito disso. Porém, se você quiser ouvir uma boa explanação bíblica, se você quiser ouvir um texto expositivo bem feito, você precisa ouvir o reverendo Augusto Nicodemos. Ele é, para mim, fora de série. Eu acompanho ele há muitos anos e quando ele começa a expor um texto, falar sobre o período da história da igreja, para mim ele é fantástico, tá? Então, ressalva que eu tenho com ele. É ressalva que eu tenho com todo pastor reformado, tá? A teologia reformada, embora ela seja muito boa, muita parte dela, em muitas coisas ela é muito boa e verdadeira, outras coisas eu discordo completamente, como, por exemplo, a questão do cessacionismo, né, dos dons, eu discordo em relação a isso, e a questão da escatologia deles também eu discordo praticamente de tudo, certo? Outros pontos, questão da exposição bíblica, eles são formidáveis, tá? Então, pode acompanhar, eu tenho certeza que é um homem de Deus, tudo bem? Então, acompanhe com essa ressalva, entendendo essa questão. Se você, por exemplo, é de uma Assembleia de Deus, então entenda que ele vai falar que os dons espirituais acabaram, que foi para o passado, tá? Eu discordo completamente disso. Então, fique só de olho nisso e, de resto, pode acompanhar ele com certeza e você vai aprender muita coisa. E o quinto pastor é o pastor Rodrigo Mussolini. O pastor Rodrigo Mussolini também é um pastor reformado. Então, a ressalva que eu tenho com ele é a mesma que eu tenho com Augusto Nicodemos. Mas o pastor Rodrigo Mussolini é um pastor fantástico, é um homem de Deus e ele fala de vários temas, ele faz uma ótima exposição bíblica, mas ele toca em temas que outros pastores não tocam. Para mim, ele é o pastor de mais coragem da atualidade. Ele fala de coisas que muita gente não fala e eu tenho certeza que quando você começar a ouvir ele, se você começar a ouvir ele, a sua perspectiva sobre muita coisa vai mudar radicalmente, porque ele toca em pontos que outras pessoas não tocam. Ele explana muito bem a questão do pecado, né? Que é coisas que muita gente deixou um pouco para trás. Muitos pastores hoje não pregam tanto sobre o pecado, mas o pastor Rodrigo Mussolini, ele prega sem medo nenhum e, enfim, ele fala de muitos temas da atualidade. Então, ele não fala só sobre a história da igreja, ele não fala só sobre o período dos apóstolos, sobre o período velho testamentário, mas ele fala sobre a atualidade de coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia, né, coisas que a mídia propaga, enfim, ele fala de política, ele é um cara com muita coragem. Se você começar a ouvir ele, você vai entender o que eu estou falando, tá certo? Fora que ele tem alguns cursos, inclusive que eu tenho, já comprei curso dele, e ele fala sobre a criação de filhos, que vale muito a pena você ouvir. Eu tenho certeza que sua vida vai mudar muito quando você começar a ouvir o pastor Rodrigo Mussolini, tá certo? Então, esses foram os 5 nomes que eu recomendo que você comece a acompanhar, que você vai ter um crescimento bíblico, um crescimento espiritual gigante, tá? Com esses 5 nomes aí, você vai aprender muita coisa. Lógico, o meu canal também, tá? Comece a acompanhar meu canal aqui, que a gente vai aprendendo muito. Eu aprendo muito com eles, embora eu discorde de algumas coisas que eles pensem, quase todos eles, tá certo? E você vai aprender muito comigo, eu tenho certeza, discordando também de muita coisa que eu penso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha e até um próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.